O Enuma Elish foi descoberto, como eu disse, pelo arqueólogo britânico em 1849 e, na verdade, na biblioteca do rei Assurbanipal, que era em Nínive, que era a cidade assíria de Nínive, e essa biblioteca era muito importante na antiguidade. Esse, esse achado arqueológico tem cerca de 1000 linhas escritas em babilônico, no escrito cuneiforme. São 7 tabuazinhas de argila, com cerca de 115, 170 linhas de texto, cada uma delas. A maior parte do tablete 5 nunca foi recuperado, né? São 7, mas ele não conseguiu recuperar este, né? Tem uma lacuna, por isso que tem uma lacuna nesse entendimento. Essa história épica da, da criação da Babilônia, do Império Babilônio e a supremacia de Marduk como um rei, agora um rei estabelecido pelo Deus, né? Pelo seu Deus, o Deus Criador, que é Eia, quando casou com Danquino, teve ele, e a legitimação dele para que ele se tornasse o primeiro rei babilônico, né? E é muito interessante porque a gente vai ver que essa é uma parte que está muito bem, historicamente, muito bem conservada, né? Muito bem conservada, né? Quando se achou esses tabletes, se achava que tinha a ver como se que eles se fossem usados em um ritual, que eles fossem usados em momentos de cerimônias comemorativas, das festas, dos festivais, de um festival chamado Yangtu, que era o Ano Novo, né? O Ano Novo Babilônico. Então eles achavam que isso era para ser comemorado nessa festividade, nesses rituais, e a comemoração da vitória de Marduk sobre Tiamat, né? Que ele foi criado para... Não tinha quem combatesse com Tiamat, e aí ele precisava combater Tiamat e vencer Tiamat. E por isso que os deuses o criaram. Olha só que coisa. Os deuses criaram um ser para destruir um outro deus, se os deuses não podiam já fazer isso de forma direta. É uma cosmogonia, é um mito da criação. Da criação do babilônico, do povo babilônico, que ainda, até então, ainda não se tornou, não era um império como foi conhecido. Mais à frente ele vai se tornar um império a ponto de que em determinado momento eles mesmos destroem, acabam com Judá, com Jerusalém, levam esse povo cativo. Né? Lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Mas isso é a legitimação do que acontece. Né? Na primeira tabuazinha de argila, se encontra o escrito assim: quando no alto não se nomeava o céu, e embaixo a terra não tinha nome, do oceano primordial Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, suas águas se fundiam numa, né? Os dois se juntavam, lembra? E a gente vai ver isso, né? As águas de cima, as águas de baixo, né? A gente tem uma ideia de mais ou menos de onde é que isso surgiu, né? E as águas, a mãe de todos, suas águas se fundiam numa, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha sido ainda chamado à existência. E depois é que os deuses começam a aparecer. Na tabuazinha 2, as forças de Tiamat se reúnem e preparam a vingança. Esse é o que está escrito. Foi descoberto por Ea, né? Essa conspiração, né, contra ela, né? Anu desafia, tá na tabueta 2 tem aquele desafio do Anu. Na tábua 3, a Gaga, que era ministro de Assu, é encarregado de enviar as atividades de Tiamat e de informar a vontade de Marduk e de enfrentar. Na tábua 4,
O Conselho dos Deuses testa os poderes de Marduk. Depois de passar no teste, o Conselho entrega o trono a Marduk e encarrega-o de lutar contra Tiamat. Com a autoridade do Conselho, os deuses se reúnem e veem que agora esse ser criado chamado Marduk é ele que vai lutar contra um outro deus, né? E se reúne e entrega ali as armas, o poder dos ventos, né, para que ele lute contra a Tiamat. Na tábua 5, Marduk cria residências para os outros deuses. Isso aqui a gente está falando de algo que é real, a construção de Babilônia, segundo a ótica que tinha, a cosmogonia que tinha, e a legitimação dos deuses para isso, né? Então Marduk cria residência para os outros deuses. Olha como é que funcionava na antiguidade. A gente lembra um pouquinho disso lá, né? Quando diz que Jesus estava lá no monte e aparece Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João têm a brilhante ideia, diz: queres que a gente faça umas casinhas aqui para vocês? Quer dizer, a ideia do homem construir. É a mesma ideia de Salomão, de Davi tinha, de construir uma casa para Deus, de construir. Quem faz isso depois que conta, quem fez isso foi Salomão. Mas na antiguidade era assim, os deuses precisavam morar. E esse link de residência, de construção de casa na terra, de entender que os deuses habitam em casas, é porque o homem começa a construir casa para si. Então eles acham também que os deuses precisam de casa. Na tábua 6, Marduk decide criar os seres humanos. Olha, que coisa, né? Ele agora um deus, foi gerado por Ea e sua mãe, e agora ele também vai gerar os outros seres humanos. Mas ele precisa de um ingrediente importante, que é sangue. Lembra? Sangue é uma figura importante na cosmogonia antiga. Sacrifício, sangue. E aqui ele precisa de sangue. Né? Mas apenas só um Deus precisa morrer, né? Para que pudesse. Então, ele consulta o conselho e tenta matar, né? E usar o seu sangue para criar o homem, que foi criado com barro e sangue. Ele criou o homem, né? E os deuses constroem uma casa na Babilônia, houve uma festa, e assim que ele constrói a humanidade. Na tábua 7, a continuação de um louvor, tem um louvor a Marduk, que é o chefe agora da Babilônia, e como ele foi o que cria a humanidade, né? E conta até que nessa tableta que Marduk ele tem até 50 nomes, né? Essa é um resumo básico do que tem no Maesh, no mito da criação da Babilônia e sua legitimação como um governante Deus e da sua luta contra Tiamat. Ele precisa vencer Tiamat, porque sempre tem o bem querendo vencer do mal. Sempre tem o bem e o mal, o bem e o mal.